Fala pessoal, Luan aqui. Ah, Como o título sugere, ou talvez ele sugira até um pouco mais do que eu queira dizer, mas o título sempre é feito realmente para mexer com as pessoas, né? Para que a pessoa se sinta, obviamente, interessada em entender e ouvir sobre o assunto do vídeo, né? De forma que ela fique curiosa ali, presa até o fim, né? Mas por que que o título é esse, tá? O título eu usei, né, de como você é burro e tal, porque vou pegar um gancho com algo que aconteceu durante a semana comigo e que por coincidência relacionado a esse assunto, é, eu vi alguns motoristas falando sobre isso em outros vídeos, né, na mesma semana, e também vi num podcast ali, um corte de alguns caras falando isso, tá? Então, essa semana, aliás, semana passada, né? Eu atingi ali de forma sequencial, né? As 500 avaliações 5 estrelas lá, tá? Já de cara eu quero dizer que eu não acho isso grandes coisas ou muito importante. Mas irrelevante não é, né? É óbvio que a gente prefere ter avaliação 5 estrelas do que ter avaliação 4, 3, 2 ou 1, tá? De forma alguma eu quero dizer que eu sei mais do que alguém ou que eu sou melhor do que alguém, até porque tem muita gente que tem a mesma avaliação, tá? E também porque a avaliação do motorista pelo passageiro é algo muito subjetivo, né? E depende de fator até de sorte, inclusive, né? Porque se tu pegar um passageiro que ele quer dar nota baixa para o motorista sem nenhum motivo, ele vai fazer e acabou. Não importa quem é o motorista, tá? E a gente já viu alguns, pelo menos eu, né? Já vi alguns relatos de motoristas que foram ameaçados por passageiros ou foram comunicados por passageiros que eles seriam avaliados com nota baixa porque a pessoa avaliava todos os motoristas para que eles então saíssem do aplicativo, né? Como eu pergunto no vídeo, né? Ou melhor, como eu falo no título, né? Como você é burro. Bom, mas por que então que o gancho é sobre avaliação, sobre nota, né? Que é um assunto tão batido? E justamente por ele ser tão batido, é que a gente imagina que não tenha mais de onde se inventar mentiras ou falsas dicas, né? Falsas dicas de como atingir uma boa avaliação e tal. E essa semana eu vi um vídeo rápido mas o tempo suficiente para que eu entendesse tudo que estava sendo dito sobre um motorista que eu não vou citar, até porque eu também nem me lembro o nome. E também não é o foco, o cara em si, porque muita gente faz isso, né? Mas ele tava num podcast que existe para motoristas de aplicativo e ele falou que a fórmula para tu conseguir ser bem avaliado pelos passageiros é ter carro bom, ah, e tu ter carro bom e prestar um bom atendimento. Defina carro bom e defina bom atendimento, né? Porque carro bom, se for carro do ano, por exemplo, eu já não conseguiria, né? Eu já não atenderia esse critério. Se fosse carro sedã, eu não atenderia esse critério. Se fosse carro com banco de couro, multimídia no painel, eu não atenderia esse requisito, tá? Então, aí o atendimento bom é bizarro de se falar sobre, né? Porque é muito subjetivo. Pra mim, tá? No meu entendimento, o atendimento bom é tu pegar a pessoa, levar ela em segurança do ponto A ao ponto B, e se a pessoa conversar contigo, tu conversar com ela. Pra mim isso é atendimento bom. Não é inventar ou reinventar a roda, né? Não existe muita frescura pra isso, tá? Na minha opinião. E relacionado ao carro, pelo que eu vejo nesse pouco tempo que eu voltei para os aplicativos, as pessoas estão muito mais preocupadas em que tu aceite a corrida do que tu venha dirigindo uma Ferrari ali para levar ela ao destino, tá? Eu não consigo concordar integralmente com o fato de tu ter carro bom. Até porque eu já entrei em vários carros muito bons
de motoristas, mas que o carro tava imundo, o cara dirigia mal, então o carro dele ser bom pra mim é absolutamente irrelevante. Prefiro andar no Mob do que andar no SUV se o motorista do Mob me levar em segurança, o Mob tiver ali em bom estado, limpo, né, organizado e tal. Então eu prefiro andar num carro assim do que andar num carro mais legal, mas todo sujo, né? Ou que o motorista dirija muito mal ou corra, né? Corra muito acima da velocidade porque ele entende que ele pode fazer isso por estar num carro melhor, tá? Então eu acho que o carro melhor é uma papagaiada que o pessoal inventa aí para o pessoal ficar trocando de carro desesperado, tá? É óbvio, óbvio que eu queria estar rodando num carro melhor, mas não há dúvida sobre isso, né? Todo mundo quer estar rodando no melhor carro possível, né? E eu não rodo nesse momento porque eu não posso comprar um carro melhor. Mas assim que eu puder comprar um carro melhor, eu vou comprar e vou utilizar o meu carro melhor para trabalhar. É fato, né? Mas o ponto aqui é, tu não precisa ter um carro do ano, tu não precisa ter um Versa, um HB20S, tu não precisa ter um Sentra, não precisa ter um Kicks para tu ser avaliado com 5 estrelas, não precisa disso. Eu no meu Fiestinha 2013 aqui, e poderia ser também um Sandero, poderia ser um Argo, poderia ser um Gol. Ainda assim eu poderia ter as 5 estrelas, porque não quer, o carro não quer dizer que tu vai receber só avaliação boa ou só avaliação ruim. Tudo depende de uma série de fatores, tá? Obviamente, tá? Eu já recebi muito elogio de passageiro do meu carro tá limpo. E que é meio bizarro, né? Porque pra mim o carro tem que estar limpo, né? É pensar que eu ando em carros assim que é deplorável, né? Mas eu vejo muito de ser de o carro ser o reflexo do dono, né? Se a pessoa é desleixada com as suas coisas ali, sujo, né? Enfim, ele vai fazer com que o carro seja tratado da mesma forma, né? Mas a questão da burrice quanto a isso não é pelo cara falar isso, tá? É mais do lado de quem tá recebendo a informação não ter a capacidade de parar e pensar que talvez aquilo ali não seja a realidade ou que não sirva pra ele, né? Porque se a gente for pensar que aquilo ali é uma verdade absoluta, então todo mundo tem que trocar de carro todos os anos, né? Ou a cada 6 meses. Porque senão a gente nunca vai estar com um carro bom ou carro do ano. Nunca vai atender aos requisitos, né? Nesse mesmo podcast, aproveitando o gancho, algumas semanas atrás ali o cara foi lá, um vereador de São Paulo lá, que eu acho que todo mundo conhece, falou um monte de porcaria lá, mas que não é o foco aqui, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Mas uma das coisas que ele falou, e não é porque eu me encaixo nesse perfil atualmente, tá? Mas diz respeito sobre ao pessoal que faz renda extra, tá? Aí discorreu lá porque que ele quer acabar com quem faz renda extra e tal, porque o pessoal que faz renda extra não é profissional, e quem trabalha o dia inteiro, período integral, é profissional, tá? Bom, aí vai um monte de gente nos comentários, e sim, eu tive a paciência de ler mais de 100 comentários. É um exercício que gera um alto grau de estresse ler comentários na internet, né? Mas eu li. E aí muita gente comemorando que a renda extra vai acabar, que é o fim da renda extra, e também vários dizendo que a renda extra é o problema da profissão, é a vergonha, ou é o que causa os problemas que existem hoje. Todos eles são causados por quem faz renda extra, né? Sabe, é meio complicado, assim. É meio inacreditável que as pessoas não consigam pensar, né, quando vem aquilo, né? Na verdade, o vereador, ele nada mais estava fazendo do que utilizando o podcast como palanque, né? Porque ele estava falando um monte de porcaria, coisas que não vão acontecer e ele sabe, né? E outra, não é porque tu submete um projeto de lei, por exemplo, que automaticamente aquilo vai acontecer ou vai virar lei, né? Tem toda uma questão de votação, tem trâmites burocráticos, depende de outras esferas às vezes, dependendo do que é feito, ou de outros níveis, ou de uma votação massiva, sabe? Tem muita coisa, muita coisa. Só que o que acontece? Como as pessoas não pensam, elas entendem o quê?
o vereador submeteu um projeto de lei, então agora vai ser assim que vai acontecer e tal, que não sei o que. Só que aquilo não é necessariamente o que vai acontecer, é uma ideia, né? E outra ideia precisa ser debatida, né? Não é porque um cara lá em São Paulo teve uma ideia que todo o país agora vai assumir e ter essa ideia, ou a própria cidade de São Paulo vai adotar tal ideia porque uma pessoa submeteu, as coisas não funcionam dessa forma, né? E aí também sobre os comentários, né? De que o pessoal da renda extra é quem envergonha a profissão ou a categoria, é quem estraga a categoria. Eu tenho, embora defenda que a pessoa deva falar o que ela quer, tá? Eu defendo com unhas e dentes isso. Eu acho que as pessoas devem ser livres para comentar, mesmo que elas falem bobagem, tá? Porque daí pelo menos a gente vai saber que se trata de uma pessoa que não tem ou não tem uma capacidade cognitiva muito grande, ou é simplesmente um imbecil. Mas o que eu discordo da fala, né, da renda extra, e não é porque eu me encaixo no perfil novamente, né, porque eu faço parte das pessoas que fazem renda extra, mas é porque o que faz, primeiro, que motorista de aplicativo nem é uma categoria ainda, né? Por isso, inclusive, que está acontecendo a tal da regulamentação lá, para que torne então uma categoria reconhecida. A gente não é nenhuma categoria ainda, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que quem estraga a profissão de motorista de aplicativo é toda e qualquer pessoa, né, motorista, que presta um serviço porco, que tenta levar vantagem e roubar passageiros, que não se valoriza, né, selecionando qualquer corrida, por exemplo, né, inclusive as que não são rentáveis, única e exclusivamente porque ele não tá afim de pensar ali, ou sei lá, tem pessoas, eu não sei explicar, né, tão bem por que as pessoas pegam qualquer corrida, mesmo que paguem para trabalhar, porque eu não faço, então não sei por que elas fazem isso, tá? Mas acontece bastante. Então eu acho que quem estraga muito da categoria, que ainda nem existe, né? Nós somos uma pré-categoria. É quem trabalha mal, independente do período de horas por dia, tá? Porque, por exemplo, eu, como renda extra, eu não tenho nem 20% ou 25% ali de aceitação das minhas viagens, tá? E a verdade, até eu tenho uma aceitação alta, tá? Tem muita gente com aceitação muito menor ali. Então eu não aceito qualquer corrida. Então por que eu prejudico a categoria aceitando tudo, sendo que eu não aceito nem um quarto das viagens que tocam pra mim, né? Então a cada 1000 viagens ali, eu aceito, sei lá, 200 viagens, sabe? É muita coisa recusada ali, porque não vale a pena, né? Então eu não consigo concordar com essa frase de que quem faz renda extra é que é o problema da profissão ou da categoria, né? O problema realmente são as pessoas que não sabem trabalhar ou que não querem trabalhar corretamente, tá? Eu, por exemplo, tive uma experiência negativa, né? Com um motorista que eu pedi da minha casa até a oficina, quando eu tive que tirar o carro. E o cara me pegou em casa ali, né? Me pegou na rua e pegou do momento que eu entrei no carro até o momento que eu desembarquei. Ele tirou o celular do painel e foi falando no WhatsApp, combinando praia, combinando de fazer churrasco e não sei o que. Então, pra mim, isso sim é prejudicar a categoria, é ser um mau profissional. Não a pessoa que fica 3 ou 4 horas na rua por dia porque é o que ela tem. Obviamente eu tive que reportar esse cara, entende? Porque ele me colocou em risco nessa viagem, tá? Porque ele não estava prestando atenção no trânsito, ele estava prestando atenção no celular. E eu jamais, em hipótese alguma, tirando, claro, uma vez que aconteceu que eu estava com a minha esposa grávida e o motorista aparentava estar drogado, que foi a única vez que eu discuti com o motorista. Tirando isso, nem enquanto passageiro, nem enquanto motorista eu discuto, porque não vale a pena. É uma das coisas que eu acho que me faz também ter conseguido manter a minha avaliação em 5 estrelas, né? Eu nunca discuto com o passageiro.
Não importa se eu tô odiando o que ele tá fazendo, eu não discuto. Simplesmente eu deixo ele descer e avalio, né? Coloco uma estrela ali. E aí na 99, por exemplo, eu bloqueei uma pessoa até hoje, né? Mas eu bloqueei porque eu não ia ficar discutindo com ela. Depois é uma estrela, bloqueei e acabou, entende? Já reportei falta de respeito e tal, no carro, né? Não comigo, nunca fui ofendido e tal. Mas eu já reportei para Uber passageiros que foram muito mal educados, né? Durante a viagem e tal. Então, embora todo mundo ali que me avaliou tenha me avaliado com 5 estrelas, várias dessas pessoas ganharam uma estrela, né? E eu não deixo transparecer para ela que eu vou avaliar ela mal, obviamente, né? Eu faço da maneira mais discreta possível. Eu não discuto, né? Eu levo a pessoa, na hora de concluir a viagem, eu dou uma disfarçada, troco de aplicativo ali, depois eu avalio essa pessoa com uma estrela, tá? Outro ponto que eu vi no mesmo podcast, né? Eu acho que não tem muito podcast de motorista de aplicativo, né? Então, talvez quem é mais ligado aí no YouTube já vai saber qual é o podcast, tá? Nada contra o podcast, tá? Até acho interessante a ideia de ter um podcast para motorista de aplicativo, o pessoal ir lá dar suas ideias e tal. O problema do podcast é que ele acaba virando um canhão ali, né? Por mais que atinja, sei lá, 10 mil views, 20 mil views, que parece pouco, não é pouco, é muita coisa. E aí quando um convidado vai lá e fala uma bobagem, né? Fala uma boçalidade, fala uma imbecilidade, e aí cai no ouvido das pessoas que não conseguem pensar, raciocinar, né? E por isso que eu trouxe o título do vídeo. Isso se torna perigoso, porque aquela pessoa vai começar a fazer isso que está sendo dito lá, né? Sendo que ela deveria ter a capacidade de filtrar, né? Outra coisa que foi dita essa semana nesse podcast ali, é que não se deve recusar viagens e nem cancelar viagens, ou se deve fazer isso o menos possível, né? Mas isso é óbvio, né? É óbvio que a gente não deve ficar cancelando viagem à toa, ou se possível aceitar. Só o problema é que não dá, né? A alegação da pessoa que falou isso foi que se tu tiver a taxa de cancelamento muito alta e aceitação muito baixa, tu não recebe viagens, tá? Mas sabe, é muito perigoso a pessoa falar um absurdo desse, porque ela não sabe o que ela tá falando, ela não tem nenhum número para comprovar isso. A gente desconfia de várias coisas do algoritmo da Uber, né? Tanto que muita gente fala disso aí na internet. Só que ninguém sabe de nada, de fato. É tudo assim, a gente acha, a gente pensa, parece que foi assim e tal. Então o cara falar isso, né, num lugar que vai passar aquela mensagem para milhares de outras pessoas, eu acho um pouco irresponsável, sabe? E as pessoas não têm responsabilidade com o que elas falam na internet. É muito grave isso, né? Da mesma forma, quando eu fiz aqui a apresentação do meu carro, por exemplo, em que eu brinco, né, que ele é o melhor carro possível para rodar no aplicativo, e para mim ele porque é o que eu tenho. Então sim, ele é o melhor carro no momento, né? O melhor carro é aquele que tu tem, né, e de preferência que esteja quitado. O melhor carro vai sempre ser esse, tá? Mas daí eu passei todos os problemas que eu tive lá, né, sempre pontuando muito, né, dentro da minha realidade, dentro da minha cidade, dentro da oficina que eu levei, né, do modelo de carro que eu tive e do exemplar. E aí teve mais de uma pessoa, na verdade, que foi contestar, né, dizer que não é desse jeito e tal, que é impossível ter gasto, que tem coisa estranha. Mas como é que as pessoas vão contestar algo que aconteceu comigo, né, que não é do domínio de conhecimento delas, que não está dentro do que elas viveram? Então como que vai contestar isso? Sabe, é uma coisa que simplesmente as pessoas vão pra internet e falam qualquer coisa, né? Comentam qualquer coisa, as pessoas não estão nem aí com as consequências, não se preocupam com nada, porque não tem consequência, não acontece nada, né? Ainda é terra de ninguém, né? A internet, nesse ponto, né? Especialmente no campo das opiniões ali. A pessoa fala qualquer bobagem, aí dá um problema com aquilo que ela falou, ela vai dizer, não, mas isso era só a minha opinião, né? Mas a gente tem responsabilidade com as nossas opiniões também, né? Então, obviamente que eu não concordo com essa fala do rapaz ali de que não se deve recusar e não se deve cancelar. Tem que recusar a viagem, sim, senão a gente vai ficar pagando para trabalhar, né? Como que a gente não vai recusar a viagem? Eu recuso viagem na maioria das vezes, e o meu aplicativo segue tocando normalmente, tá?
E o meu carro é do último ano possível para rodar, que é 2013, e tá tocando corrida normal também, tá? Então, assim, não tem nada no algoritmo que favoreça quem tenha carro bom? Não sei, talvez tenha. Eu não posso vir aqui dizer que existe ou que não existe de forma categórica, porque eu não sei, eu não tenho essa informação, tá? A gente vive numa época de influencers, né? O que inclusive é um termo que eu detesto, né? Para chamar pessoas que falam qualquer coisa na internet e moldam meio que o que as outras pessoas fazem, né? Moldam os costumes de compra e tal. Eu acho bem perigoso isso, né? Eu não costumo seguir nenhum influencer diretamente, embora, obviamente, eu pesquise várias opiniões antes de comprar alguns produtos, até carro mesmo, né? Eu já comprei carro anteriormente pesquisando opinião do pessoal na internet, de donos e tal, né? Que isso sim são influência de verdade, né? A pessoa que comprou, teve a experiência e tem algo para falar sobre a experiência dele, né? Embora a gente possa ter uma experiência ruim, que nem foi o meu caso, com esse carro aqui e outra pessoa não ter. Quando tu pegar ali uma amostra de, sei lá, 10 ou 15 pessoas, aí tu já pode tirar uma média para saber mais ou menos como as coisas são com aquele carro, né? Porque é muito improvável que 10 pessoas que compram o mesmo carro tenham o mesmo azar, né? Vamos dizer assim, de ele ter os mesmos problemas. É muito improvável. Então, o que acontecer com a maioria é o que deve acontecer em uma média com os outros compradores também, né? Isso partindo da lógica, né? Isso é só pensar que a gente chega nessa conclusão. Outro ponto que ocorre muito, e aí eu acho que esse é o intuito real do vídeo, né? É dizer para que vocês utilizem o seu cérebro para pensar, né? Coloquem a cabeça para funcionar. Tem um movimento muito forte nesse instante ocorrendo. Isso, claro, para quem consome conteúdo, né? De um certo lobby para o pessoal adquirir carro elétrico, tá? Tem um influencer que roda em aplicativo, que fala muito de um modelo de carro específico lá. E tem um outro cara que não trabalha com aplicativo, mas ele é influencer nesse ramo de personalização de carros e tal. Ele tem uma loja muito grande no Rio de Janeiro, muito famosa. E esse cara tá assim fazendo campanhas e campanhas para carros elétricos, tá? Qual é o problema de eles fazerem isso? Nenhum. O problema tá em quem fica fazendo cálculo e pensando em se endividar para lá vender o seu carro e comprar um carro elétrico, tá? O problema é esse. Esse é o perigo. E isso é o risco que os influencers oferecem para as pessoas, tá? Porque assim, a gente recebe aquelas informações e muita gente confia naquela pessoa que está passando a informação como se ela fosse um conhecido, né? Eu sei, as pessoas deveriam ter um senso crítico, né, quanto àquilo que elas consomem de conteúdo, mas infelizmente a gente sabe que tem pessoas que não conseguem, né, que tem mais dificuldade para isso e tal. Então é um conteúdo perigoso, na minha opinião, tá? Porque vai ter muita gente comprando e se endividando ali porque foi na onda ali de influencers. E eles não têm a tendência de falar de pontos negativos, tá? Na aquisição desses veículos. E eu não tenho nada contra carro elétrico, tá? Até de repente, se eu tivesse condições, eu teria um carro elétrico. O que eu não posso é me endividar para comprar um carro elétrico, porque isso é muito novo ainda aqui, né? Tá engatinhando ali. E assim como toda tecnologia nova, ela vai ter alguns problemas no meio do caminho, vai ter dificuldades. Os primeiros donos, eles vão servir de cobaia, né, para esses carros. E tem várias questões a serem resolvidas ainda, né? E que a gente não sabe. Tem coisas que só o tempo nos mostra, né? Como, por exemplo, será que vai ter uma necessidade muito grande de manutenção no pós-venda? Será que vai dar problema? Esses carros estão prontos para rodar no Brasil por longos períodos, longas quilometragens, o dia inteiro na rua, né? Tem várias questões que a gente não consegue responder. Tu aí que roda no aplicativo, ganha, sei lá, 4, 5 mil por mês ali, vamos colocar dessa forma, tá? Que até tô falando de limpo, tá? Que é bem otimista, tá? Essa projeção, mas vamos colocar assim: tu teria coragem de comprar um carro de 200 mil reais para rodar todo dia, sem ter nenhuma referência de como vai ser o comportamento daquele carro? Eu não teria, tá? Eu não teria essa coragem, tá? Então, quando essas pessoas oferecem
um veículo ou uma fórmula mágica para alguma coisa, tem que ter muito cuidado, tá? Possivelmente eles estão recebendo um bom dinheiro para fazer isso. E eu não vejo problema nenhum, tá? Provavelmente se alguém chegasse aqui no canal hoje dizendo para oferecer um produto e me pagasse um bom dinheiro, dependendo do produto, se eu julgar que é um produto de qualidade, né? Que é algo que eu não vou lesar ninguém, eu possivelmente faria a propaganda do produto, porque ninguém é idiota de rasgar dinheiro, né? Vamos jogar limpo. Eu não acho injusto as pessoas receberem e oferecerem alguma coisa e tal, as pessoas venderem algo e as outras comprarem. Eu não vejo problema nenhum nisso, tá? O meu problema tá em as pessoas não pensarem se faz sentido ela adquirir aquilo, né? A mesma coisa serve para os incansáveis vídeos que falam o melhor horário para trabalhar. Fiz essa estratégia e deu certo. Manipulei o aplicativo, veja o que aconteceu. Sabe, porque isso é tudo mentira, não existe. Qual é o melhor horário? O melhor horário é o que tem mais movimento, isso é óbvio. Não precisa fazer vídeo pra falar o óbvio. E outra, dependendo da cidade, se é um grande centro, o horário melhor, ele tem um espaço maior de tempo. Numa cidade interior, esse pico é menor, né? Mas isso é óbvio, isso qualquer pessoa consegue pensar. Então parece que o dia dessas pessoas tem 72 horas, porque eles ficam falando repetidas vezes, em repetidos vídeos, que o melhor horário para trabalhar é X, é Y, é Z, eles ficam mudando. Eu acho que esses caras vão acabar fazendo 24 vídeos sobre horários. Porque em um vídeo eles vão falar que a 0 hora é melhor e no outro eles vão falar que às 23 horas é melhor, né? E eles vão dar toda a volta falando isso, sabe? Porque não é óbvio que o melhor horário para trabalhar é o horário de maior movimento, se possível, né? É óbvio, é lógico, não existe outra coisa a se pensar, né? Manipular o aplicativo. Como que vai manipular o aplicativo? A maioria dos motoristas ali sequer tem formação na área de tecnologia, né? E mesmo que tivesse formação, teria que ter um conhecimento absurdo e ferramentas absurdas para conseguir fazer alguma coisa no algoritmo, né? E se o cara tivesse essa capacidade, possivelmente ele não teria tempo para trabalhar de motorista de aplicativo, ele estaria fazendo outras coisas para ganhar um pouco mais de dinheiro, sabe? Então eu fico assim, eu não sei se eu fico decepcionado, porque ninguém me decepciona mais, porque eu não espero nada de ninguém, né? Mas as pessoas ainda conseguem me surpreender. Elas conseguem, no fim das contas elas conseguem me surpreender com a sua incapacidade de pensar, né? A sua total falta de raciocínio ali para perceber que aquilo que está sendo dito é absurdo, né? E vale para tudo, vale para avaliação, vale para compra de carro, vale para horário, vale para manipulação de aplicativo, vale para macete, tá? Por que eu falo de macete? Se tu faz macete com um aplicativo que de alguma forma pode lesar o aplicativo e o passageiro, automaticamente tu tem que aceitar que o passageiro faça isso contigo também, tá? Porque é uma via de mão dupla, né? Não foi só a tua mãe que fez filho esperto no mundo, né? Que colocou filho malandro no mundo. Então é bom ficar de olho, tá? Então assim, vídeo bem longo, tá? Mas é o meu perfil, né? Se infelizmente as pessoas não gostam ali, eu não posso fazer nada quanto a isso. É o meu perfil, vai seguir dessa forma. E também eu só trago vídeo quando eu acho que eu tenho alguma coisa interessante para falar, tá? Fora isso eu prefiro não fazer vídeo algum, tá? Então espero que tenha sido passada a mensagem, que ela tenha sido compreendida por vocês. Vamos pensar um pouquinho mais, ter um pouco mais de cuidado. Não é porque está sendo dito na internet que a gente vai aplicar como regra, né? E vejo vocês aí no próximo vídeo, que eu espero que seja mais em breve do que foi esse em relação ao último, beleza? Forte abraço e bom trabalho para todo mundo.